Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. E nós voltamos com o Show Business para falar com um grande executivo do mercado financeiro. Paulo Bilic é CEO da Rio Bravo Investimentos, um dos sócios fundadores desta empresa, ao lado de Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e um dos principais arquitetos do Plano Real. Na companhia desde 2000, além desse comando, ser CEO, o Paulo coordena todas as 4 estratégias de investimentos: renda variável, renda fixa, investimentos imobiliários com os fundos e o multi-assets. Nós vamos conversar neste bloco com Paulo Bilic. Paulo, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite. Paulo, é o seguinte, com essa decisão recente e muito falada do Banco Central, de elevar 0,25% da taxa Selic para 10,75%, eu vou fazer talvez a pergunta que você escuta talvez diariamente, inclusive. Qual é o melhor investimento hoje no Brasil? Diversificação. E essa resposta, na verdade, vale se o juro tivesse a 9, se ele tivesse a 15. A única coisa que muda é um pouco o conteúdo da diversificação, para não ser absolutamente assim capciosa, a resposta. Mas a primeira coisa central é não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, isso quer dizer, você tem que ter um pouco de ações, você tem que ter um pouco de crédito privado, você tem que ter um pouco de liquidez, você tem que ter um pouco de multimercado, você tem que ter um pouco de renda imobiliária. Se você gosta de criptoativos, uma pequena parcela disso também. Essa diversificação, em todas as circunstâncias, é o que você deve ter. Agora, eu acho que não dá para fugir da questão que hoje é um momento especialmente favorável ao mercado de crédito e ao mercado de dívida pública. Agora, vocês vão completar logo mais 25 anos, a Rio Bravo Investimentos. Só que você tem uma trajetória mais longeva do que a empresa, porque você começou no setor financeiro em 1992, ou seja, tem experiência pra caramba no setor. Qual que foi a maior revolução do setor no Brasil? Eu acho que o mercado financeiro, quando eu comecei em 92... E eu comecei no Banco Pactual e a gente, naquela época, acho que nós éramos umas 100 pessoas entre o escritório do Rio de Janeiro, que era vastamente maior, e o pequeno escritório de São Paulo. Foi mudando, eu acho que a preocupação central com algum tipo de cliente. E eu diria que nos anos 90... o grande movimento das organizações financeiras mais de vanguarda, porque aí o banco comercial naquela época era uma coisa muito diferente do que era um Pactual. Depois as coisas foram caminhando todos para mais ou menos o mesmo caminho. Mas um Pactual, um Garantia naquela época, era muito fortemente movido a atrair capital estrangeiro para o Brasil. E esse capital veio participar das privatizações do governo Fernando Henrique, esse capital investiu em fundos de ações, naquela época se chamava Anexo 4, um jeito do dinheiro entrar no Brasil, e os bancos se destacavam pela capacidade de falar com o investidor internacional, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, muito menos na Ásia, não se falava tanto em Ásia naquele momento, e esse era, digamos assim, a grande preocupação. Eu sou um agente do Brasil no mercado internacional. No decorrer do tempo, dos anos 90, foi surgindo, até pelo seu amadurecimento e pela sua regulamentação, o fundo de pensão como um agente muito importante. E no final dos anos 90 para os anos 2000, o fundo de pensão estava no centro das atenções. E depois eu diria o seguinte, os últimos 15 anos, foi movido à pessoa física. O indivíduo, através de instituições de distribuição mais varejista, acabou virando o protagonista central do mundo de investimentos. Esse é o ponto que eu queria entrar, porque a gente recebeu há poucas edições aqui no Show Business o Gilson,
Finkelstein, Sim. CEO da B3 da Bolsa Brasileira. E eu fiz exatamente essa pergunta: o que mudou no perfil do investidor brasileiro nos últimos tempos? Porque ele também tem uma trajetória um pouco similar à sua no quesito de ano de começo. Também foi na década de 90 ali. Sim. E especificamente no perfil do investidor brasileiro, o que você percebe assim de mudança radical? Isso é uma mudança muito recente das pessoas investirem mais? Porque eu acredito que no passado, década de 90, início do 2000, era investir em ações de bolsa brasileira. Era uma coisa para ultra ricos. Teve uma época nos anos 80, assim, que a ideia era de que a Bolsa era dominada por certas personagens. Tinha a ideia do Roberto Marinho, do Nagy Narras, do Pedro Conde, enfim, alguns atores desse tipo. Aí vieram os agentes tipo Pactual Garantia, que institucionalizaram a relação, passou a não ser uma coisa dinheiro de um indivíduo, mas dinheiro de grandes investidores internacionais, principalmente, e também de fundos de pensão. E como a gente estava discutindo, a partir de 2010, assim, veio esse protagonismo muito intenso da pessoa física, que foi organizado para começar a entrar em mercados, principalmente através de instituições. Eu acho que a XP é inegavelmente a grande vanguarda disso, é o grande... Mas antes disso, até teve... A gente se esquece, mas o Verde, a gestora Verde, que nasceu dentro da Hedging Grifo, a Grifo foi precursora dessa ideia de ir a mercado para pessoas físicas, capturar esse dinheiro em fundos e administrar ele de uma forma organizada. Principalmente em mercados um pouco mais sofisticados. E agora, a XP é incomparavelmente assim, o grande exemplo disso, e a XP passou a oferecer, junto com outros que surgiram depois, né, Modal, enfim, tem um grande número de atores. Mais recentemente o BTG entrou nesse mercado também, Genial, enfim. Temos o Safra agora, está crescendo nisso também, mas a pessoa física passou a receber uma oferta de um cardápio de opções muito mais sofisticado do que antigamente ele tinha. Apesar de que é muito importante dizer que a pessoa física no Brasil ainda é muito simples na sua alocação. E a poupança tem um papel ainda muito... Está no trilhão ainda, né? Sim. Está no valor de 1 trilhão ali. Sim. Agora, o grande pergunta com relação ao perfil do investidor brasileiro é isso, justamente. Quanto da poupança migrará para outros tipos de ativos e quais outros tipos de ativos serão os que vão vingar mais? Ainda é o desafio do mercado todo. Sim. O que a gente precisa fazer para melhorar o nosso ambiente de investimentos? E melhorar esse ambiente aí de pessoas tirando o seu dinheiro da poupança. Quando eu falo 1 trilhão de reais, é porque tem 1 trilhão de reais ali alocado na poupança. O que precisa fazer para melhorar? Para melhorar a Bolsa Brasileira, para melhorar o mercado de investimentos no Brasil? A primeira questão é um pouco do que a gente já conhece aqui no dia a dia, mas baixar os juros? Ter um ambiente de políticas públicas que permita que os juros esteja abaixo de 10% ao ano. Vamos deixar bem simples. Quando o juro está acima de 10% ao ano, nós estamos num ambiente em que você começa a duvidar muito da utilidade de fazer qualquer outra coisa que não seja simplesmente aplicar em renda fixa. Porque para que correr um risco de você colocar dinheiro numa empresa? Para que correr o risco de comprar um imóvel? Muito menos ainda correr o risco de começar um novo negócio, se você, aplicando num título público, ganha 11,25%, 12%, 13% ao ano. Claro que, como eu disse, diversificação é essencial mesmo nesses ambientes, mas fica muito mais difícil para você... Mas no fim do dia muita gente não pensa assim, né? Prefere a segurança ali de uma renda fixa em ambientes assim. Sim. Agora, então, juros em alta. Para que os juros estejam estruturalmente e recorrentemente abaixo de 10% ao ano, você precisa ter um ambiente, primeiro, fiscal saudável. Então, precisa ter uma conversa fiscal, seja qual for o governo, de direita, de esquerda, de centro, aonde o equilíbrio
equilíbrio fiscal esteja no centro da preocupação da qualidade da gestão pública. Então, desideologizar essa ideia de que não, equilíbrio fiscal é um assunto da direita e a esquerda é a favor da gastança fiscal e, enfim, da hiperalavancagem. Vamos superar essa fase porque ela é imatura em termos de desenvolvimento de um país e especialmente dos mercados. Porque quem se beneficia de um ambiente de juros baixos, principalmente, são as pessoas com menos recursos. Porque, enfim, a economia cresce mais, as ofertas de produtos financeiros aumentam também, enfim. Agora, a segunda questão também, além de juros, é ter um ambiente de uma economia que esteja pujante e livre para poder atuar. Então, isso passa, sim, por organismos de regulamentação, tipo o Banco Central, a CVM, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal. E a gente tem um país onde as leis, debaixo de todas essas instituições, são muito voláteis. Há muita mudança, especialmente no que diz respeito à Receita Federal, tributos. Então, a gente precisa ter um país um pouco mais estável em termos de previsibilidade. Mas você está falando de segurança jurídica? Sim, sem dúvida também. Segurança jurídica, sim, que é um dos pontos que a gente mais escuta. Sim. Eu, particularmente aqui dentro do show business ou em eventos, essa é uma das maiores preocupações dos empresários, né? A segurança jurídica é maior do que a segurança do tema fiscal especificamente, que é o que eu estava falando da Receita Federal. A segurança jurídica diz respeito aí aos tribunais em geral no Brasil e, de fato, a gente viveu e vem vivendo nesses últimos tempos um ambiente de muita volatilidade nas decisões jurídicas, muita imprevisibilidade. Também eu sinto assim uma certa despreocupação, por exemplo, com o efeito de certas decisões na nossa atratividade para investidores internacionais também. E isso é muito importante, que o Brasil seja visto como uma jurisdição, ou seja, um local para você investir, que seja respeitoso das leis e que seja previsível. A gente está falando de Banco Central, de juros, né? Qual que é a sua avaliação do nosso Banco Central, do Banco Central do Brasil? Eu acho que o Banco Central do Brasil é um exemplo de boa gestão, independentemente de quem está ali, porque toda a formação de carreira do Banco Central é uma coisa muito bem estabelecida. Eu diria que o Banco Central, como o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Fazenda, existem várias instituições permanentes do governo federal que são exemplos de permanência, de solidez intergovernamental. O Banco Central também, além do mais, acho que amadureceu muito com esse processo de mandatos que são intercalados com os mandatos presidenciais. Isso é uma novidade que começou nessa última transferência e nós estamos vivendo agora com o Banco Central liderado por um presidente que não foi indicado pelo presidente. Então, eu queria falar especificamente de Roberto Campos Neto. Sim. A gestão dele foi boa na sua avaliação? Sim. Foi boa? Acredito que sim, sem dúvida. E o que você acha da próxima gestão de Gabriel Galípolo? Qual que é a expectativa sua e do setor também? Eu acho que o setor tem uma boa vontade com qualquer pessoa que surja de um processo aberto, democrático, mas, enfim, bem debatido e alguém que também venha de dentro da estrutura do próprio Banco Central, que seria o caso do Galípolo hoje. É claro que tem questões, sempre o mercado é um pouco mais receoso de pessoas que tenham falado coisas um pouco mais complicadas no passado com relação a afrouxamento de juros ou indisciplina com relação ao tema monetário. Eu acho que o Galípolo vai ter que se provar para um mercado um pouco mais cético, talvez. É que o Banco Central também virou uma questão um tanto política, né? Sim. E isso, eu acho que é isso que você está falando sobre essas influências também, né? Acho que o receio é que, vamos ser abertos, que o Galípolo seja porta-voz de uma opinião direta do presidente da República, do Lula, dentro do Banco Central. Isso seria muito ruim, eu acho que o Galípolo vai ter que mostrar e está dando todas as indicações de que está tentando fazer isso, de que ele pensa com a cabeça dele e que ele vai tomar decisões técnicas, porque o Banco Central é um órgão técnico, e que vai se amparar na qualidade da equipe do Banco Central, porque também a decisão do Copom é fortemente fundamentada em dados fundamentalistas que são providas pela equipe do Banco Central. Ô Paulo, eu já pontuei aqui nesse bloco, você começou a sua carreira no setor financeiro em 1992, mas você tinha um outro sonho, que era o sonho de ser diplomata. Isso.
Por que você abandonou esse sonho de ser diplomata e como é que você foi parar nessa cadeira, especialmente no setor financeiro? Porque eu, como vários outros personagens do mercado financeiro hoje, conheci uma personagem antológica, carismática, aberta, propositiva, que é o Luiz César Fernandes, que foi o fundador do Banco Pactual. Eu estava indo trabalhar nas Nações Unidas e aí meu caminho cruzou o caminho do Luiz César Fernandes, fui conhecer ele em Nova York e ele me contou a história desse banco que ele estava fundando, que como tudo que ele fez tinha uma energia extremamente positiva. Era uma época que o Brasil era um país muito fechado e as pessoas que iam trabalhar nesse banco eram o André Jakurski, que tinha feito um mestrado em Harvard, o Paulo Guedes, que tinha feito doutorado em Chicago, e outros todos da equipe que eram pessoas de grande formação internacional e muito jovem, propositivo, com energia, e gente que está hoje no mercado até hoje. Então, agora... Tudo isso, devo dizer, tendo nascido como uma costela do Adão, que foi o Banco Garantia. Então, o Luiz César Fernandes era parte desse mesmo processo debaixo do Jorge Paulo Lemann. E eu acho que cada um de nós deu frutos nas suas respectivas árvores. Na Rio Bravo, por exemplo, que eu fundei em 2000 junto com o Gustavo Franco, também já tivemos várias outras pessoas que nasceram e com suas próprias organizações advindas da prosperidade da própria Rio Bravo. Acho que essa é a virtude de sistemas abertos que crescem, né? Você gosta de ser CEO? Eu nunca pensei que eu fosse ser CEO de uma empresa desse tipo, assim. Por quê? Qual a imagem que você tinha de um CEO? Eu achava que era um pouco administrativo demais. E eu não sou muito afeito aos temas administrativos. De burocracia você não gosta? Não. E durante muito tempo eu procurei alguém que pudesse ser CEO da Rio Bravo para eu poder só pensar nos temas de natureza intelectual e de gestão de investimentos. Mas o decorrer dos anos nos mostrou que eu era a pessoa que realmente detinha talvez o core do DNA da cultura da empresa. Junto com o Gustavo Franco, eu só existo como CEO, como parceiro do Gustavo Franco. Gustavo é um dínamo intelectual muito intenso. A gente estava conversando, né? Ele é uma pessoa que ajuda a levantar perguntas, referências, além de muito bom senso. E junto com ele nós montamos uma equipe com quem a gente se relaciona muito bem. Mas eu acho que eu tive que aceitar que é o seguinte: essa empresa só ia prosperar na velocidade que a gente quisesse se eu mesmo assumisse o comando dela, e foi o que eu fiz, acho que uns 5 anos atrás. Agora, você, como executivo, né, e comandando dezenas de profissionais aqui no Brasil, você diferencia com a mentalidade de alguns CEOs globais, inclusive, num quesito, que é modelo de trabalho. Uhum. Você não é um grande entusiasta do trabalho 100% presencial. Não sou, absolutamente. Eu acho que foi uma grande vitória esse processo que a tecnologia permitiu de você ter as pessoas flexivelmente alocadas geograficamente onde elas estivessem. Aliás, eu sempre quis isso, porque eu sempre achei... Nota, o Luiz César Fernandes sempre dizia isso. Esses caras, quando estão muito atrás do computador sentado no escritório, por que as pessoas não estão na rua? Ele sempre falava assim, meia hora na rua falando... Isso na década de 90. Ele falava assim, meia hora na rua falando com o cliente vale por dia sentado dentro do escritório olhando para uma tela. E ele tem razão, né? Então, só que naquela época, para você falar com o cliente, você tinha que se movimentar até o escritório dele. E hoje em dia você consegue falar com esse cliente de uma forma muito mais dinâmica. Então eu não vejo nenhuma razão para impedir que alguém esteja onde quiser, inclusive do mundo, mas participando ativamente por texto, por voz, por áudio, em conference call, individualmente. Absolutamente não é essa a minha preocupação. Eu confesso que tem um elemento de que, você vai falar, tá bom, a Rio Bravo é uma empresa de 80 pessoas, com um nível de educação extremamente alto, pessoas muito preparadas para assumirem suas próprias responsabilidades e serem cobradas por entregas objetivas. É verdade, e a natureza do trabalho, que é muito analítico, e toda a execução, inclusive, de ordens de compras e vendas, é muito facilmente executável via remoto.
tudo isso também é verdade. Eu não acho que todo negócio precise ser tão assim favorável a um ambiente remoto. Mas eu devo dizer assim, intuitivamente, eu estranho quando o Elon Musk ou quando o pessoal da Amazon fala, todo mundo tem que voltar para o escritório. Exato. Teve aquele memorando do Andy Jassy, CEO global da Amazon, há poucas semanas, dizendo que a partir de janeiro, todo mundo, e a gente está falando de uma empresa de mais de 1 milhão de profissionais no mundo, que no escritório deve ter 350 mil pessoas, trabalhadores, mas todo mundo vai ter que voltar. Então, eu não entendo, porque eu acho que a nossa empresa se movimenta a atrair talentos de alta qualidade intelectual e fazer com que eles produzam resultados de ideias e de criação superlativos. Quanto mais confortáveis essas pessoas estiverem com onde elas estão, com quem elas estão falando, quanto mais desafiadas elas estiverem, melhor. Eu não vejo nenhuma virtude de obrigar todo mundo a pegar um trânsito desnecessário para se encontrar comigo lá na Avenida Chedid Jafé, do lado do Shopping JK, todos os dias da semana. Não faz sentido isso. Mas tem um modelo de trabalho ideal? Talvez o híbrido? Não, no nosso caso é um híbrido, porque as equipes acabam tendo algumas datas que elas se encontram. Eu deixo isso muito por conta do líder de cada equipe. Nós temos um líder de crédito, nós temos uma líder de investimentos imobiliários, temos líder de soluções multi-estratégia, de serviços fiduciários. Cada um deles tem uma disciplina diferente. Por exemplo, a turma de serviços fiduciários está bem mais no escritório do que o resto da turma. Inclusive a turma do back office está bem mais no escritório do que o resto da turma. Back office sendo contador, financeiro, jurídico, enfim, tem naturezas um pouco diferentes. O Gustavo Franco, que é o embaixador da nossa marca, eu quero mais que ele se sinta extremamente livre para estar nos lugares que realmente importam para nós e para ele. Sim. Vamos voltar a falar de Bolsa de Valores no Brasil. Tá se falando muito aí de uma concorrente para a B3. Inclusive para o presidente da B3 eu fiz a pergunta, né? Como é que ele está se preparando. Você que é do setor, você acredita que teremos uma Bolsa brasileira à altura de uma B3? Teremos mais bolsas no país? Então, só para te falar aqui, quando a gente começou a Rio Bravo em 2000, havia uma conversa de que ia acabar a Bolsa no Brasil, porque todo mundo ia migrar para a Bolsa de Nova York. E era um ambiente não muito favorável à renda variável, talvez o ambiente era, alguma coisa vai acontecer em crédito, ninguém sabia exatamente, a gente apostou desde o começo fortemente no mercado de CRIs, né, de certificados de recebíveis imobiliários, mas isso não era tão claro, também havia a ideia de CRA, mas para você ter uma ideia, realmente se falava isso, vai acabar a Bolsa no Brasil. Tá. E nunca ninguém imaginou que aconteceria um boom de IPOs que veio depois, e depois que aconteceria o que aconteceu, que foi a B3 e a BMF se juntarem, virarem essa instituição de dimensão superlativa que ela é hoje. E ela foi muito competitiva também, enfim, na oferta de produtos para o mercado. Eu acho que seria ótimo se houvesse concorrência, francamente. Acho que empurraria a Bolsa para novas fronteiras e mercados mais avançados têm 2, 3 ofertas diferentes, uma mais tecnológica, outra menos. Eu torço para que isso aconteça. Mas também não é um assunto que eu diria que hoje está impeditivo do avanço dos mercados no Brasil. Não é esse o tema. Qual que é a sua expectativa aí? Essa é uma pergunta que todo mundo deve fazer para o setor financeiro, né? Sua expectativa, porque é uma pergunta que vale muito dinheiro. Sim. Sua expectativa para os próximos meses e para esse fechamento de 2024. Se quiser, pode falar de 2025 também. No setor de investimentos. Seja renda variável, né? Especificamente ação, renda fixa, fundo eu diria o imobiliário. seguinte, a grande... Não é nossa especialidade muito falar do curtíssimo prazo. Aliás, Eu sei que o mercado financeiro odeia falar de curto prazo. Gosta de falar lá do... Mas nós ainda somos mais... A gente tem a nossa frase central, assim, o longo prazo começa hoje. Então, hoje começa a pensar no longo prazo. Mas eu diria o seguinte, não quero fugir da tua pergunta. A questão-chave que ninguém entendeu até agora é exatamente porque, dado que os juros no Brasil está mais alto do que o juro internacional, por que não houve um influxo de capital relevante que fizesse com que houvesse uma valorização do real versus o dólar? Essa é uma pergunta realmente
paradoxal, porque não era o que se imaginaria que deveria acontecer. Inclusive, versus outras moedas de mercados emergentes, o Brasil subperforma. E a resposta para isso, nunca ninguém sabe exatamente a relação causa e efeito em mercados, sempre são hipóteses, tá? Porque você não consegue provar que exatamente isso levou àquilo, porque o sistema é complexo demais para essa realidade. Mas a intuição é de que o governo brasileiro não passa mensagens de alta credibilidade no ambiente fiscal. Então há uma preocupação permanente de que o ambiente fiscal vá piorar mais à frente. Aí no meio do caminho, as pessoas que são mais otimistas vão dizer: você não está prestando atenção, mas a economia está andando bem. De fato, é verdade, a economia está mesmo andando bem, mas aí as pessoas acham que está andando bem porque está gastando muito dinheiro na área pública, então isso está empurrando a economia. E isso vai acabar sendo inflacionário, por isso que o juro tem que estar alto. Aí vem a informação do IPCA, que é bastante boa hoje, então talvez a preocupação com relação à inflação é exagerada. Sim, o mercado cobra mais consistência de um governo como o Lula, porque ele acaba falando coisas que o mercado não gosta, então é um pouco... Imagina um sindicalista, como é que ele não cobraria de um governo de direita certas coisas? Porque ele tem dúvida com relação à intenção real daquele governo. É a mesma coisa que o mercado acha com relação a esse governo. Então eu diria o seguinte: o Brasil poderia viver uma segunda metade do ano bastante positiva em termos de queda de valor do dólar e apreciação do real, que me parece uma coisa pronta para acontecer e deveria acontecer, e é paradoxal que não tenha acontecido ainda, e também com a economia andando relativamente bem e com os juros não precisando subir mais ainda, e até o mercado, quem sabe, jogando o juro para baixo, se o governo mostrasse verdadeiro compromisso com o tema fiscal, que não passasse por, eu vou arrecadar mais porque eu estou apertando os parafusos do CARF. Essas coisas, honestamente, não funciona assim. O CARF é uma organização, também parte das instituições públicas brasileiras, ele não é um órgão arrecadatório, é um órgão administrativo, técnico, objetivo, para julgar leis. Enfim, a arrecadação no Brasil já é extremamente eficiente. O Brasil precisa mesmo controlar gastos. Acho que todo mundo que é agente econômico objetivo pensa nisso e quer ver um compromisso maior com relação a isso. Paulo, o que se faz quando se perde muito dinheiro, mas muito dinheiro numa operação, especialmente de bolsa, né? Você compra ação ali e de repente desaba 80%. O que o investidor tem que fazer? Bom, se você tomou essa decisão com critério e seriedade, você deveria comprar mais daquele papel, porque você continua acreditando que você, na verdade, então você tem mais razão ainda para comprar, porque está 80% mais barato aquele papel, não é isso? Agora, também você precisa avaliar se você não errou na sua avaliação. Se você errou, é melhor encerrar aquele investimento naquele momento e começar a vida de novo. Se você perdeu muito dinheiro num só investimento e isso representou uma parcela muito grande do seu patrimônio, você já errou porque ali, você exatamente. Não diversificou. Você que é o que eu estava falando. O mantra é diversificação. Muito bem, nós conversamos neste bloco com Paulo Billig, o CEO da Rio Bravo Investimentos. Obrigado pela presença aqui no programa. Foi um prazer. Muito obrigado. E o Show Business vai ficando por aqui. Antes disso, um convite para você. Se você quiser ter mais contatos e conteúdos exclusivos da Jovem Pan, como, por exemplo, vídeos dos nossos comentaristas, faça sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado muito pela audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.